Boa noite mais uma vez. Nós estamos numa série de pregações do livro de Isaías. E hoje nós vamos meditar sobre esse tema, das trevas para a luz. Nós vamos pensar no texto de Isaías, capítulo 9. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Isaías, capítulo 9, do verso 1 até o verso 11. Também está aí projetado, você pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, a caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os quais viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, como a lenha do fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e governará sobre os seus ombros, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas, as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui, adorando o Teu santo nome, servindo ao Senhor, ó Pai, com os nossos corações, mas também agora, ó Pai, podendo ouvir a Tua voz por meio da exposição da palavra do Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Pai, e que possamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos edifica, nos encoraja, puxa a nossa orelha e nos exorta, Pai. Mas que o Senhor fale conosco nessa hora. Pela Tua graça e misericórdia, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nessa série do livro de Isaías, e aqui a gente chega num capítulo extremamente interessante. Quando a gente olha para o capítulo 7, para o capítulo 8, nós vemos Isaías contando a história do rei Acás. Acás era um rei muito ruim, e Acás não confiava tanto no Senhor. E ele não confiava tanto no Senhor ao ponto de que o reino dele estava passando por uma desestabilização. Então ele procurou se fazer algum tipo de conchavos, parcerias, algum tipo meu Deus do céu, a palavra não está vindo. Aliança, glória a Deus. Algum tipo de aliança com outros povos pagãos, povos que adoravam outros deuses, para que o reino dele tivesse uma certa credibilidade, para que o reino dele tivesse sido visto como um reino forte, afinal de contas ele estava estrategicamente protegido por povos vizinhos. Isaías então é levantado por Deus e diz a Acás que ele está enganado, que não é a aliança com outros povos que vai proteger ele, mas que ele precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar a sua má conduta e voltar o seu coração ao Senhor. Mas como todo homem pecador, ele resolveu não ouvir a voz de Deus por meio do profeta Isaías. E quando a gente vai para Isaías capítulo 8, então ali começa a ser descrito, narrado, qual é a punição de Deus diante daquela rebeldia de Acás e do povo de Israel contra o Senhor dos Exércitos. E aí eu queria ler aqui a partir do verso 19, não está aí projetado,
Como é que termina o capítulo 8? Diz assim: quando disserem a vocês, procure um médio, alguém que consulte espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos seus mortos em favor dos vivos, respondam: a lei e os mandamentos são eles. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra, quando estiverem famintos ficarão irados e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão e serão atirados em densas trevas. Essa é a palavra de Deus por meio do profeta Isaías para o povo de Deus que procurava outros caminhos que não o Senhor, que procurava resolver a sua vida de outra forma, ou entender a sua vida de outra forma que não o Senhor, que procurava tapar os seus ouvidos diante do chamado de arrependimento do Senhor. Então Deus diz: olha, vocês não vão encontrar resposta, mas não só isso, vocês encontrarão somente trevas, e densas trevas, temíveis trevas, é o que vocês encontrarão, por causa da rebeldia do coração de vocês. Mas aí vem o capítulo 9. E o capítulo 9, olha só como é que ele começa. Contudo, se o texto termina no capítulo 8, o povo de Israel fala assim: acabou a esperança, já era para nós. Agora deu ruim. Mas no capítulo 9, tem um contudo, tem um todavia, tem uma vírgula e tem um mas de Deus. E ele diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. De fato, Deus vai trazer a ira dele, e de fato Deus vai pesar as trevas sobre esse povo rebelde. Mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Zebulon e Naftali eram tidos como tribos topzera. Os gentios da Galiléia, não, Galiléia não era um lugar legal. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, Ele vai fazer cair aqueles que se sentem honrados demais, e Ele vai honrar aqueles que são humilhados ou aqueles que não se sentem bons o suficiente. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, e como se regozijassem na colheita, ou como se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Isaías está olhando para o futuro, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. O que Isaías está dizendo aqui é muito simples, olha só. Há um chamado de Deus de arrependimento para a sua vida e para a minha vida. Aqueles que não ouvirem esse arrependimento, param no capítulo 8. Haverá juízo, haverá trevas, densas trevas. O caminho vai ser ruim, porque a mão do Senhor pesará sobre todos eles. Mas haverão aqueles que fazem parte desse povo que se arrependeram e que estão aflitos e que partilham das mesmas trevas, afinal de contas fazem parte do mesmo povo. Que tipo de esperança esse povo pode ter? Afinal de contas, a treva do Senhor vai chegar sobre a comunidade coletiva como um todo, e eu faço parte dela. E aí Deus diz: contudo, haverá um dia em que a luz vai raiar, em que aqueles que estão nas trevas serão conduzidos para a luz. Eles encontrarão esperança, e o seu coração vai se encher de alegria. A alegria vai ser tão grande que é como no dia em que você vence uma guerra e fica com os despojos de guerra. É como num dia que você faz a plantação e a colheita chega de forma a surpreender a sua expectativa. É esse tipo de alegria que vocês vão ter quando a luz do Senhor raiar sobre os nossos corações. Mas tem um problema nesse texto. As trevas vêm antes. E aí a pergunta é: como é que nós caminhamos
em um mundo de trevas e experimentando da luz. Como é que a gente faz isso? Porque o Evangelho, ele precisa responder algumas questões para nós agora, nesse momento. Nós temos algumas expectativas no nosso coração. Nós temos algumas dúvidas, algumas dores, algumas aflições, medos, ansiedade, insegurança, oposição. E a pergunta é: o que o Evangelho pode me trazer como resposta agora, nesse momento? Nesse momento. Porque a notícia ruim chega, a tempestade chega, as trevas nos alcançam. E é pensando nisso, nós vamos ver o que está escrito aqui nesse texto. Se você está acompanhando a mesma Bíblia que eu, você vai ver que a divisão do texto aí está bem facinha. Porque ele fala da luz, e aí ele vai trazer agora 3 razões, ou 3 consequências do que é essa luz, do que significa a aplicação dessa luz nas nossas trevas. Isso está no verso 4, pois, depois no verso 5, pois, e depois no verso 6, por quê? Então vamos lá. Verso 4, a primeira coisa que o texto nos apresenta aí. Pode passar, por gentileza, aí. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. A primeira coisa que acontece quando o Evangelho de Cristo alcança os nossos corações, quando a luz do Senhor raia sobre as densas trevas que estão envolvidas nos nossos corações, é a percepção imediata de que o fardo foi retirado sobre os nossos ombros. De que aquilo que nos oprimia já não nos oprime mais. Deixa eu dar um exemplo bem simples sobre isso para você. Nós temos vivido um processo geracional muito interessante. A geração do meu avô, e certamente também a do meu pai, queria trabalhar muito para ter alguma coisa, para dar algum tipo de conforto, para que os filhos não passassem pela dificuldade da vida que se passou anteriormente. Qual era o fardo da vida? Quando você não conseguia alcançar esses objetivos. Quando, apesar de trabalhar muito, apesar de se dedicar, você não alcançou os objetivos que você almejou um dia. Você não conseguiu ter as conquistas que você pensou que teria. Você não conseguiu dar o conforto que você pensou que poderia dar. Isso é um jugo, é ou não é? Isso é um fardo. Para muitas pessoas, isso, ou seja, o trabalho das mãos, é um grande fardo. Porque foi colocado uma responsabilidade ou uma expectativa para além do necessário sobre isso. A minha pergunta a você é o seguinte: Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, diz que ele fez todos os trabalhos de suas mãos e tudo que ele fez era extremamente extraordinário. Mas que quando ele olhou para o trabalho das mãos dele e ele olhou para um tolo, ele falou assim: a vida não faz sentido. Porque eu construí grandes jardins, eu construí cidade, eu construí isso, construí aquilo, construí não sei o quê. E o tolo vai para a mesma sepultura que eu. Do que adianta eu construir esse negócio todo, se o tolo e eu vamos para o mesmo lugar? E não só isso, Salomão diz: quem me garante que os meus herdeiros vão dar continuidade ao trabalho das minhas mãos? Quem me garante que o meu herdeiro não vai ser um tolo? Do que adiantou eu passar a vida inteira construindo esse negócio aqui para dar para o menino que em 10 anos destrói tudo? Salomão olhou e falou assim: esse negócio não faz sentido. E aí a conclusão dele é: a vida não faz sentido. Por quê? Porque quando eu coloco o sentido da vida sobre o que as minhas mãos podem produzir, eu vou descobrir que isso não vai chegar em lugar nenhum, que é um beco sem saída. Agora, quando eu olho para Cristo e vejo que Cristo me ressignificou como pessoa, porque eu era alguém condenado ao inferno eterno, por causa dos meus pecados, por causa da minha má atitude, por causa do meu orgulho, por causa de tudo que eu sou. Mas Cristo, ao morrer naquela cruz, me resgata do inferno
me põe um anel no dedo, me faz filho de toda a eternidade, herdeiros do céu eterno, e me dá um propósito de vida: ser sal e luz aonde eu estou e com quem eu estou. E agora o trabalho das minhas mãos não serve mais para garantir o futuro dos meus filhos, mas serve para glorificar o nome do meu Deus, que é quem já me salvou. Eu te pergunto, o trabalho fica mais leve ou mais pesado quando eu penso dessa forma? Eu acho que fica mais leve. Eu acho que é muito mais tranquilo. Porque eu já garanti, o resultado já está certo. Eu agora só expresso isso por meio do meu trabalho. Isso eu poderia dar o exemplo para qualquer área da sua vida. Eu não sei o que é que tem tomado a sua mente e o seu coração nesse momento. Mas é possível que isso que tem tomado a sua mente e o seu coração tem sido uma força opressora. Eu não estou falando de demônio, não estou falando de capeta, não estou falando de legião, não estou falando de nada disso. Eu estou falando do seu coração. Você tomou para si uma ansiedade, um peso muito grande. Você tomou uma realização como que se isso não der certo, a minha vida acabou. A minha vida perde o sentido. A minha vida não faz mais sentido de existência. Porque se isso para o qual eu estou trabalhando, isso com o que eu tenho o objetivo, não der certo, já era. E de repente Jesus está falando, não já era não. Porque você é filho, você é herdeiro, e você é minha testemunha. E não tem circunstância nenhuma que mude essa realidade. Você pode estar pobre, você pode estar rico, você pode ser estudado ou não, não interessa. E é isso que traz sentido, significado, propósito. E por isso o fardo de Jesus é leve. Agora, pode sim acontecer, como era o caso aqui, de ser literalmente um povo inimigo vindo em nossa direção. Pode ser um governo opressor. Pode ser o Estado tolindo a nossa capacidade de cultuar. A garantia desse texto é que nós podemos nos apropriar da libertação daquilo que nos oprime hoje, porque certamente acontecerá amanhã. É isso que o texto está dizendo. E eu acho interessante porque Isaías, ele fala das coisas no passado, mas ele está falando do futuro. Você sabe por que ele está fazendo isso? Porque é tão certo que vai acontecer, que ele já fala como se já tivesse acontecido. Então ele diz, tu destruístes o jugo que os oprimia. Que jugo? O jugo nem chegou aqui ainda. A Babilônia nem veio. Isaías está falando como se Deus já tivesse libertado eles. Porque é certo que acontecerá. Haverá de fato um dia, meu irmão, que tudo aquilo que oprime a sua existência vai deixar de existir. Haverá um dia em que lágrimas não escorrerão do seu rosto. Haverá um dia em que a tristeza não vai alcançar o seu coração, em que a frustração não vai fazer parte da sua realidade. Quem garante isso? A luz do Deus Pai, que alcança os nossos corações e dissipa as densas trevas que Ele tem. Um comentarista chamado Oswald, ele diz o seguinte: não é necessário procurar alguma libertação específica que Isaías tem em mente. É evidente de todo o contexto que é a libertação final que está em vista. A libertação final de Israel, no final, isto é, o que Deus oferece ao seu povo é aquilo pelo qual eles oram e creem com justiça. Um dia em que nós não seremos mais oprimidos. Mas olhando para esse dia em que a opressão será de uma vez por todas retirada da minha realidade de vida, eu já vivo o dia de hoje com leveza.
com leveza, com tranquilidade, em paz. Deixa eu dar um exemplo mais drástico aqui. Sábado passado, de sexta para sábado, eu tinha ido para Goiânia. Minha cunhada ia casar no sábado. 4 horas da manhã eu recebi uma ligação. E uma mensagem de WhatsApp, mensagem do Messenger. E a mensagem era o seguinte: o Daniel morreu. E eu fiquei atordoado e deitei. E o telefone tocou de novo e eu não atendi. Aí eu não sei quanto tempo passou, uns 5 minutos talvez, eu despertei de novo, peguei o celular, olhei, e era só uma mensagem, não tinha número, não tinha aquele número salvo. E eu mandei assim: quem está falando? E aí veio um áudio: Vinícius, sou eu, a tia Cida. Daniel morreu. A Josi está sozinha com os meninos. Eu preciso da sua ajuda. E eu disse assim: tia, estou indo para lá agora. Daniel é um amigo meu de infância, nós estudamos juntos, 8ª série, nona não tinha na época, né? 8ª, primeiro, e mantemos e cultivamos uma amizade. Aliás, é o único amigo que eu tive em todo o meu período escolar. A maioria das pessoas que estudaram comigo eu nem sei o nome, porque eu não estudei mais do que 1 ano e meio em colégio. Mas o Danielzão, ele era alguém muito próximo e a gente sempre se via. Ele veio aqui na igreja já algumas vezes, em programações, em jantar disso, não sei o que e tal. E eu fiquei atordoado, e eu fui lá, acordei a Ju, e eu falei: meu bem, então a notícia, o que foi? O Daniel morreu. Aí ela assustou ali, e eu falei: olha, eu preciso ir para Brasília. Mas como? O casamento da minha irmã? Eu falei: eu não sei, mas eu preciso ir para Brasília. E de fato eu fui, cheguei lá, era 7 e alguma coisa da manhã, e acompanhei a esposa, e de fato ela estava ali sozinha. 2 meninos de 8 anos gêmeos e uma menina de 10 anos. E a esposa ali, e a mãe do Daniel e a irmã estavam nos Estados Unidos. Então, ali chegou depois uma tia, e nós fomos para o hospital junto, fazer identificação de corpo e essa coisa toda. E eu fiquei pensando ali, como é que o Evangelho responde a um momento desse? O que isso aqui que a gente está pensando tem a ver com isso? Porque isso são períodos de trevas ou não? Receber a notícia de que um amigo muito querido faleceu, de forma inesperada, com 37 anos de idade. Isso é algo que mexe com o coração da gente. Isso é algo que levanta perguntas. E a gente fica pensando, como que a luz do Senhor pode raiar sobre uma realidade como essa? Ou sobre uma realidade como a sua, que de repente pegou um diagnóstico que você não gostaria. E de repente fechou-se uma porta que você tinha grande expectativa. Qual é a resposta do Evangelho para isso? E aquela esposa dizia para mim assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Como é que os meus filhos vão crescer sem pai? E eu só olhava para aqueles meninos e pensava: eu não sei. Mas quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a percepção de tudo que acontece muda. Porque agora eu vejo através da luz e não através das trevas. Eu posso pensar e afirmar que haverá um dia em que a morte não nos alcançará mais. Eu posso, de fato, pegar aquelas frases prontas que a gente sempre traz em velório e dizer: isso não é apenas uma frase pronta, isso é uma verdade.
Jesus salva, Jesus venceu a morte. Eu posso olhar para o amanhã, que eu não sei se é amanhã exatamente, ou se é daqui 100 anos, e viver a experiência desse sentimento agora. Agora. E isso trazer um consolo sobre o meu coração. Porque nem a morte ou a realidade da proximidade dela já não me oprime mais. Já não toma mais conta do meu coração. Porque eu estou vivo em Cristo. E nada muda essa realidade. Eu estou vivo em Jesus. E nada muda essa realidade. O texto continua. E ele vai apresentar mais uma razão ou mais uma consequência do que é essa luz dissipando as trevas. Verso 5: pois toda bota do guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Ele está dizendo aqui o seguinte: toda guerra vai acabar, porque guerra não traz paz. Apesar do homem achar que sim, todas as guerras que nós tivemos até hoje foi com uma desculpa de trazer mais paz. Até a guerra que está tendo lá agora na Ucrânia e na Rússia, você diz, pergunta para quem está guerreando, não é? Porque nós queremos estabelecer a paz. Mas a guerra não traz paz. Mas nós vivemos em guerra, um com o outro, com o nosso coração. E como é que a gente desfruta dessa paz? É quando a gente deixa de olhar para os motivos para os quais nós guerreamos e começamos a olhar para o motivo da nossa existência a partir daquilo que Cristo fez na cruz. A partir da forma de como Ele ressignificou quem eu sou. Então as guerras passam a ter uma importância bem menor na minha vida. Eu não preciso lutar pela honra do meu nome. Eu não preciso tirar desaforo com quem quer que seja. Eu não preciso estabelecer uma suposta paz à força. Por quê? Porque a paz eterna de Cristo já alcançou o meu coração. Paz essa que eu vou viver de maneira mais experimentada no futuro eterno, mas paz é essa que eu já experimento agora mesmo por saber da existência dela. Então eu não preciso guerrear. Eu não preciso batalhar. Porque toda batalha é em vão, ao ponto de que Deus fala que um dia todas elas serão encerradas. Todas elas vão ter fim. Essa é a diferença de alguém que recebeu a luz e de alguém que não vive nas trevas. É alguém que anda leve, não tem fardo, não tem nada que o oprime, porque ele já foi liberto de tudo em Cristo Jesus. Ele não é alguém dado à guerra, à batalha, ao conflito, porque ele está em paz. A paz dele dá até raiva na gente. Como é que pode essa pessoa não fazer nada? Está em paz, está tranquilo, está em completa paz. A paz dele é tão absurda, e dele que eu estou falando aqui é de Jesus, tá bom? É tão absurda que se alguém bate na cara dele, ele fica assim, tudo bem, pode bater do outro lado. Mesmo quando os seus supostos companheiros vão defender ele numa batalha, quando Pedro vai cortar a orelha do soldado, Jesus para e fala assim, não é pela espada não, dá uma seguradinha aí. Ô moço, desculpa, vem cá. Pronto, está colada, tudo certo. Porque ele tem paz. É essa paz. Paulo fala dessa paz. Esse shalom, a palavra aqui é shalom e ela é muito interessante. E o judeu, ele se cumprimenta assim, né, desejando esse shalom. E o shalom não é uma paz simplesmente de ficar assim, está tudo bem.
é uma paz de você não ter nenhum nível de conflito no seu coração. É esse tipo de paz, de bem-estar que a palavra shalom significa. E é essa paz que Paulo vai dizer lá na frente, que é a paz do Espírito Santo, que excede todo entendimento. O que ele está dizendo ali? Ele ultrapassa a capacidade nossa de entender. Ele vai além das circunstâncias. Ele vai além da nossa capacidade de raciocínio. É esse tipo de paz que a gente é tomado quando a luz do Evangelho alcança o nosso coração. Mas aí a razão de por que isso acontece. A razão de por que isso acontece está no verso 6. Porque ele diz o seguinte: olha, vocês estão em trevas, contudo, vocês experimentarão da luz. Vai ter uma alegria absurda. A alegria é tão grande que é como se vocês estivessem fazendo uma grande colheita, ou como se vocês estivessem recolhendo os despojos de guerra. É esse tipo de alegria que vocês vão experimentar. Como? Toda opressão vai ser jogada por terra. Toda a guerra vai ter dado fim. E como isso vai acontecer? Ou por que isso vai acontecer? Aí vem o verso 6, olha só. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Isso aqui é precioso demais. Tudo isso acontece porque Deus providenciou um Salvador, um Messias. E esse Messias é um homem. Esse Messias era necessário que fosse um homem, porque ele está representando o homem no seu pecado. E como agora representante do homem, ele vai restaurar aquilo que o homem destruiu lá no Éden. Por isso que Deus se fez carne. Por isso que Deus teve e foi necessário por um aspecto jurídico do próprio Deus. E cá para nós, Deus é Deus, certo? Quem é que manda nele? Ninguém, é Ele que manda. Ele podia muito bem falar assim: então, gente, fazer o seguinte, mexer com esse trem, Jesus, o drama é muito grande, vamos parar com isso aqui, ó. Acabou. É isso aí. Pronto, está todo mundo salvo. Fim de papo. Qual o problema de Deus fazer isso? Ele não seria justo. Ele não seria justo. Porque ele estabeleceu uma lei lá atrás para Adão. Migão, você pode tomar conta de tudo aí, ó. Tudo é seu, para você desfrute, para o seu cuidado, fica à vontade. Vou só para fazer um testezinho, vou pôr uma arvrinha, meiozinho lá assim, a arvrinha do conhecimento do bem e do mal. Só não pode comer dela. Se você comer dela, deu zebra. Significa que você quer caminhar sem a minha presença. Significa que você quer ser autodependente, ou seja, depender só de si mesmo. Significa que você não quer a minha aliança ou a minha companhia. E Adão, não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia diz que a serpente estava na árvore. Você já parou para pensar nesse negócio? Porque assim, o Éden, ele devia ser bem maior que o nosso lote aqui, não devia? Que diabo, literalmente, Adão e Eva estavam fazendo do lado da árvore? Porque a Bíblia não diz que a serpente foi lá chamar eles para ir para a árvore. A Bíblia diz que a serpente da árvore conversou com a Eva. Ou seja, a desgraçada da mulher já estava lá. E o homem estava do lado, viu? Só para vocês saberem, mulheres. O homem frouxo começou ali. Estava ali do lado. Significa que, mesmo antes da serpente, eles talvez já tinham pensado sobre isso. Eles já estavam caminhando, já estavam curiosos sobre o que aquilo significava. Foi essa curiosidade, junto à tentação de Satanás e ao desejo de ser autossuficiente, que deu zebra em tudo. E agora, Adão e Eva, como representante da humanidade, trouxe o pecado do mundo. E era necessário que então um homem
dissipasse o pecado do mundo. E é por isso que Deus se encarnou, se fez carne, nasceu de uma virgem, fez todo o processo normal, só não foi um neném birrento. Deve ter sido o neném dos mais de boa, dormiu a noite inteira, desde a primeira noite, sossegadaço. E aí, morreu naquela cruz para nos salvar. É por isso que Jesus veio, por um aspecto legal, jurídico, para que Deus honrasse a própria lei dele, a própria palavra dele, aquilo que ele mesmo estabeleceu. O menino nos foi dado. Agora, não se engane, esse menino não é qualquer menino. Esse menino é o próprio Deus. E é por isso que o texto continua. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. A ideia aqui, meu irmão, é que ele é extraordinário, a palavra aqui. Ele é indescritível, ele é extremamente bom. Ele causa maravilhas, ele causa espanto. O que começa a ser descrito aqui é o caráter de quem é essa pessoa, que é o próprio Deus. Ele é o Deus poderoso. E o Deus poderoso aqui não é que ele tem poder. Ele é a fonte de todo o poder. O poder emana dele, ele é a origem do poder. Ele é o Pai eterno. Aqui é a descrição clara de que Cristo é o próprio Deus. Ele é essencialmente Deus, ao ponto de dizer que ele é eterno como Deus é. Porque ele é Deus. E ele é o príncipe da paz. Por que ele é o príncipe da paz? Porque ele estabelece e estabelecerá de uma vez por toda completa paz. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí o que ele vai fazer? Verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós já experimentamos parte, deslumbre do que é essa paz, do que é essa justiça, do que é essa retidão, essa redenção, essa graça dispensada a nós agora. Mas nós vamos experimentar ainda com mais intensidade, ainda de maneira mais afável, ainda de maneira mais real, por toda a eternidade. Essa é a promessa. E aí é aquela velha frase que nós precisamos falar assim: aguenta mais um pouquinho, está chegando o dia. Está ruim, meu irmão. A notícia não foi boa, não. As trevas estão maiores do que você imaginou. Olha para a luz. Experimenta essa luz. Se liberta dessa opressão que tem alcançado, que tem trazido peso e fardo sobre você. Deslumbra dessa paz, porque de fato você já é. Você não vai ser, você já é filho. Você já é herdeiro. Essa eternidade já é realidade para você, mesmo que você não experimente ela ainda de maneira completa e total. Mas você já é. Então, aguenta. Olha para isso e aguenta. Vislumbra isso e segue firme. Sabe por quê? Porque tem aqueles que acham que tem a sua própria luz. E aí, olha só, vamos dar mais um passo. Verso 8, olha o que diz. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo. Tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração. Primeira coisa, está todo mundo sabendo. Mas tem duas representações aqui. Efraim é a primeira tribo para cima. Era tido como uma tribo forte. Era uma tribo judaica. Eles se sentiam muito poderosos. Já Samaria era um judeu meio mestiço, ele era meio misturado, ele não era uma raça tão pura.
A ideia aqui é que não importa se você faz parte de ou se você não faz parte de. O problema não é você estar na igreja ou fora dela. O problema não é você fazer parte do povo ou não fazer parte do povo. O problema é que o que eles tinham em comum era o orgulho e a arrogância de coração. Então, quando chegou a profecia dizendo, olha, vai ser tudo destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra, eles que tinham o orgulho no coração e a arrogância emanando sobre os seus lábios, eles disseram, os tijolos cairão, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Pastor, eu não preciso dessa paz de Deus. Eu não preciso dessa luz do Evangelho. Eu não preciso que ninguém me liberte da opressão dos meus inimigos ou do meu coração. Eu mesmo encontro a minha solução. Eu mesmo tenho a minha luz. Eu mesmo sou capaz de sair desse processo. Eu mesmo sou capaz de sair desse buraco. Eu mesmo consigo dar solução à minha história e à minha vida. Ah, meu irmão, você não sabe o quanto você está enganado. Olha o que o texto continua dizendo, verso 11. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra ele os seus inimigos. Quando os inimigos chegaram, essas foram as primeiras regiões que foram invadidas. Porque eles acharam que pelas forças que eles tinham, pela capacidade intelectual ou laboral, pela posição que eles estavam, eles poderiam resolver o problema deles. Ao invés de ouvirem a voz do Senhor, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, ao invés, sabe aquele negócio de pôr o rabo entre as pernas e ficar assim quietinho? Não! Eles estufaram o peito e disseram, caiu o tijolo? Nós reconstruiremos. Acabou a plantação? Nós plantaremos. Está tudo certo. Nós resolveremos. Nós resolveremos. E aí eu acho esse texto tremendamente espetacular. Porque a notícia não é boa, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. Essa profecia aqui serve para nós. O dia de amanhã, ou os dias de amanhã, serão dias de trevas. O mundo não está melhorando. Ele está ladeira abaixo. O negócio está ruim e vai piorar. Agora, se você apoia a sua vida sobre a expectativa e a esperança de que uma luz virá te libertar, sendo que essa luz não é o menino enviado por Deus, o próprio Deus encarnado, o maravilhoso conselheiro, o Deus eterno, você encontrará mais trevas. Você só encontrará mais trevas. As trevas só ficarão mais densas. Elas só ficarão piores. E você vai viver de frustração em frustração. Pastor, mas se os dias de amanhã serão maus, como é que eu vou suportar ele? Porque sobre você, ainda que você esteja nas trevas, raiará a luz do Evangelho de Jesus. Ele ainda não te tirou das trevas por completo, mas a luz dele já alcançou você, já ressignificou a sua história, já tirou a sua opressão, já deu condições de você experimentar paz, mesmo nos mais terríveis dias. Eu queria concluir então, trazendo algumas aplicações. Eu sei que eu já falei aqui diversas, mas eu queria trazer algumas aplicações. Primeiro, vivemos em meio às trevas, contudo, a luz nos foi dada. Meu irmão, você precisa entender esse negócio. Tem gente achando que o céu é agora. Você deslumbra um pedacinho do céu.
quando nós cantamos como igreja, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós experimentamos da bondade e da graça do Senhor, por meio de diversas circunstâncias, por meio de diversas realizações, é um deslumbrezinho do céu que você está tendo, mas ainda não é o céu, ainda não. Você continua no mundo envolto às trevas. Mas ainda assim a luz lhe foi dada. A luz lhe foi dada. Segundo, em Cristo e por causa de Cristo fomos libertos de todas as opressões. Quer ver? Tem gente que a grande opressão da sua vida é a mágoa. A mágoa. A mágoa se tornou uma opressão. A pessoa não consegue se livrar desse negócio. Aquilo oprime ela não consegue olhar para outra pessoa, ela não consegue ver bondade na outra pessoa, e aquilo vai tomando conta da mente e do coração dela, e ela não dorme, ela não come, e ela não consegue respirar, há uma sensação de sufoco, porque a mágoa se tornou essa opressão. Olhe para Jesus. Experimente a luz do Senhor raiando sobre você. Ele tinha todas as razões para ficar magoado com você. Ele tinha todas as razões para ficar irado com você. Mas Ele olhou para você com olhar de ternura, de amor. Ele te fez filho, te envolveu nos braços dEle, morreu por você, assumiu os seus pecados, assumiu a sua culpa, para que você se tornasse livre dessa opressão que tem guiado o seu coração. Que seja a luz do Evangelho de Jesus te guiando. Em Cristo e por causa de Cristo nós temos plena paz. Eu disse desse meu amigo que faleceu agora, e aconteceu uma cena muito interessante. Quando nós estávamos lá no hospital para fazer a identificação do corpo, a médica legista trouxe uma orientação. Ela falou: olha, apesar dele estar de sobrepeso, ele era muito organizado com um negócio de saúde, então ele tinha assim, os últimos 1 ano de exames dele, de médico, de não sei o quê, tudo assim em ordem, certinha, bonitinha, arrumadinha. Ele tinha feito um check-up há 3 meses atrás e estava tudo show de bola. E aí a médica olhou aquilo e falou assim: olha, eu recomendo a gente fazer uma necrópsia. Eu sei que isso é doloroso, vai atrasar o processo, mas eu acho que é importante a gente identificar de verdade o que aconteceu. E a família ali, meio naquela, eu até pensei, essa médica é doida, como é que fala um trem desse hora dessa? Mas depois eu pensei, vai falar que hora também? Só tem essa hora para falar, não tem outra hora. E aí a família, não, então tá bom, vamos fazer. Oh, mas por causa disso, então, o enterro vai ser só lá para terça, quarta-feira. Não, tudo bem. Descobriu que ele tinha um tumor no estômago. E a mãe lembrou que a única vez que ela ouviu falar sobre algo nesse sentido foi de um cisto no estômago em 2008. E que o médico disse que não era para mexer, porque era um lugar muito difícil de operar, e não sei o quê, e que aquilo não era nada, só acompanhar. E ele nunca acompanhou. E a causa da morte, e olha como ele morreu. Ele acordou 3 e pouco da manhã, foi no banheiro, começou a passar mal, chamou a esposa. A esposa chegou à porta do banheiro, ele caiu e morreu. Aquele tumor cresceu muito, infeccionou e explodiu. E foi tão interessante que, tendo esse laudo, mudou tudo. A maneira que a mulher percebeu foi completamente diferente, porque em 2008 ele nem conhecia ela. E aí o médico dizendo, olha, foi privilégio ele ter vivido, porque de fato o lugar era terrível para se operar. Certamente ia ter sequelas depois.
E ele nunca sentiu dor, e ela não, nunca sentiu dor. E ele não passou mal? Não, não passou mal. Nada. E aí, a percepção agora foi diferente. A percepção foi o seguinte: que privilégio. Ele pôde se casar, ele pôde ter 3 filhos, ele pôde viver com esses filhos dioturnamente, porque ele trabalhava no negócio de computador, ele trabalhava em casa o tempo inteiro. E ele curtiu esses meninos com tudo que ele podia, da forma que ele podia. E ele vivia em torno disso. E agora a esposa olhou para aquilo e falou assim: Deus, obrigado. Obrigado. Essa mudança de percepção da realidade, ela acontece também quando nós vemos as coisas a partir da ótica do Evangelho. Porque então nós começamos a perceber que podemos encontrar paz. Quantas vezes você já não pensou e chorou porque alguma coisa deu errado? E aí lá na frente você fala assim: nossa, ainda bem que aquele negócio deu errado. Graças a Deus que deu errado, meu Deus do céu. Se eu tivesse entrado nu. Mas nós precisamos nos apropriar dessa paz na hora, no momento. Quarto, em Cristo, por causa de Cristo, somos cidadãos de um reino de justiça e paz, desde agora e para todo sempre. Você já é, presta atenção nesse negócio aqui, meu irmão. Você já é cidadão do céu. Você já é filho de Deus. Você já é habitante da eternidade. Você já é, isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Você já é. Ainda que você não desfrute da plenitude do que isso significa, você já é. Você já faz parte desse reino de justiça e retidão. E isso é tão verdade que o Espírito do Senhor alcançou o seu coração e te fez entender a maravilhosa graça de Jesus. Quinto, sem Cristo não existe luz, apenas trevas, opressão, medos, vaidade, ego, frustração e decepção. Se você está vivendo no meio desses sentimentos, o que te falta é Cristo. Eu quero terminar com uma última frase de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um dos grandes pregadores do século XVIII. Ele diz assim: a terra, presta bem atenção, a terra é o único inferno que os cristãos experimentarão. O que de pior pode acontecer na nossa vida em termos de experiência é o que nós estamos vivendo aqui agora. Porque há certeza que nós vamos viver o melhor na eternidade. E é o único céu que os não cristãos experimentarão. Esses não podem olhar para o amanhã com esperança. Esses não podem olhar para o amanhã com a certeza de que o sol vai nascer. Esses não podem olhar para o amanhã com a certeza de que a luz vai chegar. Eles só têm isso aqui, essas trevas. E essas trevas é o melhor que eles podem experimentar. Nós não. Nós vamos experimentar o banquete dos céus. Aqueles que se deleitam em Cristo agora vão se deleitar em Cristo por toda a eternidade. Quero convidar você para um tempo de reflexão. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você meditasse. O Vinição vai cantar uma música para nós. E eu queria que você tomasse um tempo para você orar com Deus. Talvez você precise experimentar dessa luz. Talvez você se veja envolto dessas trevas. E você diz: Senhor, eu quero essa luz. Mas está difícil de ver. Está difícil de me apropriar desse negócio. Manda teu Espírito Santo, descortina os meus olhos. Me faz esvaziar das opressões que têm tomado conta do meu coração. E me permita experimentar da maravilhosa graça do Senhor. Faça a sua oração.
como homem, deixo tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou. Tudo foi por amor. Veio à terra como homem, deixou tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou. Tudo foi por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz, Jesus. Hoje eu sou casa viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou a morada. Ele se entregou. Tudo foi por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz, Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa luz. E aquele que é encontrado em Ti, ó Pai, não vive a realidade das trevas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustenta, mesmo que tudo que esteja ao nosso redor seja trevas. A Tua luz nos sustenta. A Tua graça nos alcança, o Teu amor nos ressignifica. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, cada vida agora nesse momento, que tem apresentado aquilo que tem oprimido corações, ó Pai.
aquilo que tem gerado ansiedade, aquilo que tem gerado medo, insegurança, desespero, dor e frustração. Pai, em nome de Jesus, alcança cada coração desse com a tua liberdade. Que eles possam experimentar do teu fardo que é leve, da tua graça que é maravilhosa, do teu amor que nos transforma, Pai. Pai, eu quero colocar o coração de todos aqueles que estão aflitos, ansiosos, preocupados, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, traz o shalom do Senhor, a paz do Senhor, essa paz que excede o entendimento, essa paz que vem direto do trono do Senhor, essa paz, ó Pai, que nos deixa completamente tranquilos, porque fomos encontrados em Ti, porque fomos feitos novas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a experimentar da realidade de quem nós somos no Teu Evangelho. O Senhor toque a cada coração, ó Pai, com a Tua imensa graça. Assim nós oramos a Ti, em nome de Cristo. Amém, amém e amém.